Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui em mais uma semana, a gente vai dar continuação na matéria, e hoje a gente vai começar um capítulo novo, que é o capítulo 20. Esse capítulo, gente, ele tem tudo a ver com o capítulo anterior que a gente estudou, tá bom? Só que aqui ele vai entrar um pouquinho mais especificamente em células eletrolíticas. Células eletrolíticas são, sim, células em que acontecem oxidação e redução, mas aqui é um caso específico, tá bom? Vocês vão ver que a gente tem dois tipos que a gente vai falar de eletrólise, né? Mas vamos devagarzinho, tá bom? Vamos discutir primeiro o que é o conceito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui no modo de apresentação para ficar um pouquinho mais fácil de ler. Assim que eu terminar o texto, eu vou fazendo as explicações para vocês. Bom, primeiro, conceito de eletrólise. A eletroquímica estuda células eletroquímicas que são de dois tipos: as células galvânicas, que são as pilhas, e as eletrolíticas. As pilhas e baterias, associações de pilhas, são exemplos de dispositivos geradores de corrente elétrica. A partir de agora, sinalizaremos um gerador de corrente elétrica de maneira mostrada em A. É essa aqui, ó. Ok? Com traço maior indicando o polo positivo e o menor o negativo. Então, esse, o maior traço é positivo, o menor traço negativo. Isso aqui é a representação que a gente costuma usar para a fonte elétrica, tá bem? Bom, vamos continuar. Passaremos agora ao estudo das células eletrolíticas, também chamadas células ou cubas eletrolíticas, nos quais ocorre uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica, a eletrólise. Considere a aparelhagem experimental esquematizada a seguir em B e C. A gente já vai ver B e C. Colocando cloreto de sódio sólido dentro do recipiente, não há passagem de corrente elétrica. Veja, gente, esse cloreto de sódio que ele está falando aqui é o sal de cozinha, tá? Então ele colocou sal de cozinha e vai fazer a corrente passar por ali. Como isso é um sólido, a corrente elétrica eu não tenho íons ali, tá bom? Eu não tenho cátions e ânions, não no sólido. Então não vai poder passar. Então ele vai ter que mudar esse estado, e é isso que ele vai falar para vocês agora. Para provocar a passagem da corrente elétrica pelo NaCl, é necessário liberar os íons Na+, e Cl-, para que possam se movimentar. Isso pode ser conseguindo aquecendo-se o sal até a fusão, como em B, ou então adicionando-se água para dissolvê-lo e provocar a dissociação de seus íons, como em C. Então agora, gente, a gente vai ver exatamente o que ele está querendo dizer. Então aqui em B, eu tenho um caso do que a gente chama de eletrólise ígnea. O que é a eletrólise ígnea? Eu tenho lá dois eletrodos, polo negativo, polo positivo, um gerador. Então, o que eu consigo ver? Esse é um processo não espontâneo, tem que colocar energia para que ele ocorra, tá bom? E aí eu vou provocar alguns produtos. A primeira coisa é, o sal que eu coloquei aqui, ó, o meu composto iônico, eu vou ter que derreter ele para conseguir liberar os íons. Isso na ígnea. E a aquosa? A aquosa, quando eu adiciono água, então a água vem, dissolve esse sal, libera os íons positivos e negativos, e aí eu começo a ter um transporte aqui de carga através dessa solução, tá bom? Vocês vão ver que tem algumas mudanças entre esse tipo de eletrólise quando eu adiciono água, que a gente chama de eletrólise aquosa, e essa outra, que é a eletrólise ígnea, que acontece só com material fundido. A primeira delas, gente, é o consumo de energia, tá? A eletrólise ígnea tem um consumo de energia muito mais alto. Não estou falando de energia elétrica, estou falando de energia como um todo, porque eu vou ter que aquecer esse sistema. Ó. O ponto de derretimento desse sal é acima de 801 graus Celsius. Então tem que fornecer muita energia para que isso aconteça. Tá bom? Bom, vamos ler os quadrinhos azuis que tem a ideia principal dos dois casos, tá? Lembrando que a gente vai estar falando de eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Eletrólise ígnea, que é a do sal derretido, é o nome de uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de um composto iônico fundido, mesma coisa que derretido. Eletrólise aquosa é o nome de uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de uma solução aquosa do eletrolito. Então eu tenho aqui o meu sal dissolvido em água, tá bom? Aqui a gente vai começar as definições e a gente vai ver a equaçãozinha elétrica desse sistema, que é a equação global. Vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente viu até agora, tá bom? Bom, eletrólise ígnea.
Ao realizar a passagem da corrente elétrica através do NaCl fundido, eletrólise ígnea, observa-se, no polo positivo, isto é, no eletrodo da célula eletrolítica ligada ao polo positivo do gerador de corrente elétrica, lembrando que o polo positivo é o de traço maior, obtém-se bolhas de um gás. Então aqui, ó, quando eu tenho NaCl, que é o sal de cozinha, eu vou obter gás nesse eletrodo aqui que o mouse está passando por cima, tá? Nesse outro eletrodo aqui eu vou obter um metal, mas a gente já vai falar dele. Obtém-se bolhas de um gás amarelo esverdeado, de cheiro irritante. No polo negativo, que é esse aqui, tá ok? Forma-se um metal de cor cinza, que reage violentamente com água. Vamos interpretar as evidências obtidas na eletrólise ígnea do NaCl. O gás amarelo esverdeado e de cheiro irritante é o cloro, Cl2. E um metal que reage violentamente com água é o sódio. Aí tem esse zero aqui que quer dizer metálico, tá bom? Sódio metálico. Concluímos assim que a passagem da corrente elétrica está transformando íons cloreto, Cl-, em moléculas de cloro, Cl2, e íons de sódio, Na+, em sódio metálico, Na0. Isso pode ser compreendido analisando o esquema ao lado, que mostra a atuação do gerador forçando os íons Cl- a doar elétrons, através do circuito metálico para os íons Na+. Note que, como a eletrólise é um fenômeno de oxirredução, o total de elétrons perdido no polo positivo é necessariamente igual ao total de elétrons recebidos no polo negativo. Gente, quando a gente estava lá aprendendo as reações globais de pilhas e baterias, a gente aprendeu a dimensionar o número de elétrons dentro da nossa reação. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que agora a reação não é espontânea, vai ser o caminho inverso. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, o meu átomo de cloro e ele está fazendo o quê? Estou formando uma molécula de cloro e liberando 2 elétrons. Tá bom? Aqui, ó, apesar de estar como cloro, isso aqui é Cl-, ok, gente? Eu não sei porque o livro, toda vez que aparece um menos, ou que a gente está trabalhando com íons de carga negativa, ele não está colocando o sinalzinho. Ó, se vocês olharem aqui é a mesma coisa, ó, o Cl está sem o menos. Mas a gente sabe que ele tem um elétron a mais ali, tá? Mesma coisa aqui, ó, reação do sódio agora. Na+, mais elétron, no caso, ó, 2Na+, mais 2 elétrons, formando 2 sódios metálicos. Tá ok? A mesma coisa seria aqui, ó, 2 Cl-, formando Cl2, que é o cloro gasoso, mais 2 elétrons. Quando a gente soma os dois, a gente corta elétron com elétron, ficou 2Na+, mais 2 Cl-, igual 2Na, e aí aqui é o sódio metálico, mais Cl2, que é o gás de cloro. Tudo bem? Bom, então aqui essas reações são bem parecidas com aquela de pilhas e baterias que a gente fez anteriormente. A diferença agora é que ela está acontecendo no sentido inverso. Em vez de ela estar acontecendo no sentido que gera energia, ela está acontecendo no sentido que consome energia. Vocês vão ver que se eu, por exemplo, usar cloro e sódio, eu consigo formar sim uma bateria. Só que aí a reação se dá no sentido oposto. Eu ia ter quem? Eu ia ter sódio metálico e gás cloro reagindo e formando Cl- e Na+. Então viria daqui para cá. A gente teria que inverter produtos e reagentes. Tá bom? Bom, nomenclatura dos eletrodos em uma célula eletrolítica. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum aqui. Para todas as células eletroquímicas, sejam galvânicas ou eletrolíticas, lembrando que galvânicas é do capítulo anterior, a gente já viu o processo de galvanização, que era um processo inverso também, tá bom? Para a seguinte convenção, o eletrodo no qual ocorre oxidação é denominado anodo. O eletrodo no qual ocorre redução é denominado catodo. E aí ele tem um esqueminha aqui, ó. Então tem o meu eletrodo, ele vai ser chamado de catodo se nele ocorrer redução, ok? Tá. E aí agora ele vai dizer para a gente o cátodo, quando a gente tem aqui eletrólise e pilha. Ó, o cátodo, numa pilha, ele é sempre o polo positivo. O cátodo, num processo de eletrólise, ele é sempre o polo negativo. E o ânodo? Ó, o ânodo é quando ocorre oxidação, então vai ter que ocorrer oxidação ali em volta do ânodo, tá bom? E dentro da pilha, ele vai ser sempre quem? O polo negativo. Ah, e na eletrólise, ele vai ser o polo positivo. Ok? Aqui eu tenho a representação dos dois casos, ó. Então aqui uma eletrólise aquosa, aqui uma ígnea.
Lembrando que a ígnea é o composto iônico fundido, que é a mesma coisa que derretido. Bom, agora a gente vai falar sim da diferença de potencial, ok? Pilha e eletrólise envolvem processos inversos. Uma pilha permite obter corrente elétrica a partir de uma reação química. Já a eletrólise é uma reação química provocada pela corrente elétrica, um processo inverso do outro. Mas a relação entre os dois fenômenos não para aí. Vamos usar os seguintes potenciais de eletrodo para calcular o ΔE dos dois processos. Então, vocês lembram que eu dei uma formulinha para vocês? A gente, na hora que for calcular o ΔV aqui, a gente pega aquela que tem o maior potencial menos a que tem o menor potencial. Quando a gente faz isso, gente, ó, caiu aqui embaixo, ó, 1,36 volts, menos com menos é mais, e aí 2,71, totalizando 4 volts. Então, isso aqui seria uma pilha que me produziria 4 volts positivo, se ela caminhasse nesse sentido. Mas no sentido da eletrólise, a gente força que o caminho seja o inverso, a gente força a passagem da corrente elétrica por lá. Mas ele vai explicar isso melhor para vocês agora. Ó, primeiro processo. Então, eu tenho aqui o meu sódio metálico mais o gás cloro. Então, veja, o meu sódio aqui, ele está oxidando, então ele está perdendo 2 elétrons, tá bom? Está indo para Na+. Aí o cloro, ó, está indo para Cl-, ó, de novo, está faltando menos aqui, não sei o que acontece no livro, tá bom? Bom, então o que aconteceu com o cloro? Ele reduziu. Nisso aqui, gente, ó, tem uma voltagem positiva ó, de 4,07 volts. Isso seria uma pilha com esse sistema, ok? Só que na eletrólise o que acontece é o processo inverso. Ó, como essa diferença de potencial é positiva, a reação é espontânea e, portanto, poderia ser usado em uma pilha para gerar corrente elétrica. Agora, olha o processo 2, e esse sim é o processo de eletrólise ígnea, ok? Eu vou ter que fazer o que agora? Ó, tem o sódio aqui, o Na+, que é o que acontece quando eu fundir o meu composto, e o Cl-, que também está lá fundido. Ó. Então, agora eu vou estar pegando o quê? Quem está oxidando agora, gente, não é o sódio, é o cloro. O cloro está perdendo elétrons, está transferindo isso para o sódio, e eu estou tendo quem? Sódio metálico. Ah, e o cloro, o que aconteceu com ele? Ele oxidou, tá bom? E ele está saindo aqui com Cl2, que é o gás cloro, tá bom? Se eu fazer agora a soma disso aqui, vai ser o quê? Como eu inverti a reação em relação ao que a gente viu anteriormente, vai ficar menos 2,71 volts, menos com mais é menos 1,36 volts, totalizando menos 4,0 volts. Então, o que a gente vê? Nesse segundo processo, que é o processo inverso, se o primeiro gerava 4,7 volts, esse consome, no mínimo, 4,07 volts. E esse é o processo de eletrólise ígnea. Para que a gente usa a eletrólise ígnea, gente? A gente usa isso para obter sódio metálico, tá bom? A gente usa isso quando a gente precisa obter cloro gasoso, por exemplo, e a gente usa isso numa série de outros sais para obtenção de compostos específicos, tá bom? Ó, o fato de essa diferença de potencial ser negativa indica que a reação não é espontânea e deve, portanto, ser forçada pela passagem de corrente elétrica, constituindo-se em uma eletrólise. Para que seja possível forçar essa segunda reação, o gerador de corrente elétrica utilizado para executar a eletrólise deve fornecer uma diferença de potencial superior a 4,7 volts. Resumindo, então, ó, tem aqui o sódio metálico mais o gás cloro, e aí eu tenho a reação espontânea, que é o quê? Formando Na+, e 2Cl-. Isso aqui é espontâneo, estou gerando energia. E eu tenho o processo contrário também, ó, não espontâneo, que quando eu tenho 2Na+, mais 2Cl-, que é o caso do meu composto fundido, passo a corrente elétrica e eu venho aqui e tenho quem? Sódio metálico e o gás cloro. Se vocês olharem, ele representa isso por essas setinhas aqui, ó. Então, ó, o que está em roxo, a transferência de elétrons é espontânea e pode ser aproveitada, uma pilha, ok? Ah, e do lado que está no quadrinho em verde, que é o processo inverso agora, ó, Na+, Cl- para Na metálico, Cl2, ok? A transferência de elétrons não é espontânea e só pode ocorrer se for forçada a eletrólise, tá bom? Então, o que a eletrólise é, gente? Ela parece muito com o processo de galvanização. A diferença agora é a aplicação.
Aqui a gente não está interessado em revestir nenhum metal. Aqui a gente está interessado em obter substâncias específicas ou gases específicos. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que que acontece aqui? Eu vou fazer o primeiro exercício com vocês e vou pedir para vocês fazerem os outros, que na verdade são só 3 exercícios, tá bom? Faz para casa, gente. Aí, se puder, eu gostaria que vocês me entregassem, eles até o dia 23, tá bom? Até o dia 23 de julho. Bom, então vou voltar, vou dar um zoom de novo. E aí a gente faz esse primeiro exercício. Esse aqui é lá da FUVEST, tá bom? Ele fala o seguinte, ó. A eletrólise do cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon. Então, o que que ele quer saber? Veja, eu tenho aqui, então, sódio como um íon, tá? Um cátion. Eu tenho Cl-. E aí, o que está acontecendo? Está passando corrente elétrica aqui, ok? E eu estou formando sódio metálico mais gás cloro, ok? Bom, o que a gente vê? Eu tenho uma molécula de Cl2 aqui, não tem? Então, para a gente balancear, eu tenho que ter um 2 aqui. Se eu tenho um 2 aqui, gente, e ó, cada cloro está doando um elétron, e cada sódio vai ter que receber um, porque a carga é só mais um, eu vou ter que ter 2 aqui também. Logo, vou ter 2 sódios. O que a gente consegue ver dessa reação que eu acabei de desenhar aqui, que está tudo torto, mas que está balanceadinho? A gente consegue ver que cada sódio recebe um elétron e cada cloro doa um elétron. Essa é a reação. Vamos agora para a resposta, tá bom? Ó, a eletrólise do cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon, ó, o sódio vai receber 2 elétrons. Não, o sódio recebe um único elétron. O que acontece é que eu tenho 2 sódios e 2 cloros. Então, eu acabo recebendo 2 elétrons. Tá bom? Letra B. O cloreto recebe um elétron. Não, o cloreto é o Cl-, gente. Ele doa um elétron. C. Sódio recebe um elétron. Verdadeiro. Letra D. Cloreto perde 2 elétrons. Não. O cloreto perde um elétron. O que acontece é que eu tenho 2 cloretos. Tá bom? E o sódio perde um elétron. Não, gente, ó, o sódio não está com carga positiva, ele recebe um elétron. Tudo bem? Então, a letra correta aqui é a letra C. Aí, gente, faz o seguinte, tenta fazer o exercício 2, 3 e 4. Se vocês tiverem dúvida, vocês encaminham para mim e eu começo a próxima aula resolvendo eles para vocês. Tá bom? Não esquece que se for dúvida, coloca assim, ó, professor, tive dúvida no exercício 2 e 4, por exemplo. Aí vocês falam uma página para mim certinho, a página 377, porque o que acontece? Dentro da caixa de e-mail tem vários exercícios lá. E aí eu vou recebendo. E se não tiver a página, às vezes é meio fácil de confundir, acabar fazendo um exercício contrário ali. Tá bom? Bom, gente, era isso. A gente se vê de novo na semana que vem, então. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau.